Pô, voltando aqui com a mira do Pro, no primeiro bloco paramos aqui no par de 3, né? Já dei todos os comentários possíveis da minha opinião em relação ao par de 3. E agora vamos pro próximo. Aí vem uma mão logo em seguida, que são esses tipos de mão que eu acho que é importante aqui no programa a gente comentar com vocês. Porque se ficar comentando o As, o Rei, o cara call de all-in, de As-Rei, aí é fácil, aí não tem muita... Até minha avó joga. Agora, esse tipo de mão aqui é o que eu acho que faz diferença pra quando você tá entrando numa outra pegada do poker, entendeu? Tendo uma outra visão sobre o jogo. Então, vou passar aqui a ação. O blind é 100, 200. O Malucelli tem uma castimbada de Big Blind, mais de 100 Big Blinds. O TG da Fold, o TG mais 1 da Fold, quando chega no 10 Black, ele tem 9.436 para trás. Beleza? Então ele vai lá e limpa 200. Então é Fold, Fold, limpe de 200. Aí o Malucelli tem 9.7 off na mão. Obviamente que nós vamos jogar pelo valor do 9.7 off. Mas o que acontece? Eu acho que esse tipo de mão são mãos em que a gente consegue ganhar muita ficha através da fraqueza dos caras que estão à sua direita. Então eu não vejo nenhum problema em você punir esse limper aqui, que é o que a gente usa essa expressão direta. Ou seja, você dá um bet, criar uma situação de bet aqui, de ação, para mostrar agressão em relação ao cara da sua direita e fazer com que no flop você tire ele. Então o que acontece? Primeiro, eu sou contra aqueles bets que você vai dar para fazer com que todo mundo fold, até o cara que limpou. Não, eu quero dar um bet para que ele venha pro jogo, mas que venha só ele. Então um bet de, por exemplo, 100, 200, o cara limpou 200. Um bet de 680, 650, 700 no máximo, entendeu? Não mais que isso. Se você dá um bet de 700, é muito difícil esses caras da sua esquerda aqui pegarem e engatarem no jogo call de 700, flat call, por mais que seja micro limit. E eu sei que tem gente que tá assistindo e fala, cara, você não sabe não, os caras dão call mesmo. Eu já joguei lá atrás também, galera, eu sei como que é. Então, por exemplo, tem um cara aqui de 2.330 na sua esquerda. Esse cara não vai dar call de 700. Ou ele vai vir ao in de 2.330 e a gente vai dar call de 9.7 off e passar vergonha, ou então o cara vai dar fold. Aí vem o cara, o Isma Atlético, aqui tem 3,76. Dificilmente o cara de 3,76 vai dar call de 700. Mas existe, eu sei que no micro existe caras que façam isso. E se por acaso ele fizer isso, ele for ruim o suficiente para fazer isso, muito provavelmente o cara do 10 Black também vai dar call de 700. E no flop a gente vai soltar o seu bet do mesmo jeito. E ao invés de a gente puxar o 700, vamos tentar puxar 2.000, que é o que vai ter no pote, entendeu? Então não dá para abortar missões que são positivas no longo prazo, só porque você está jogando microlimit. Dá para você achar dentro desse sistema do microlimit, é aí que você tem que achar os leaks, né? Você tem que achar as fraquezas dos caras para aproveitar. Então eu teria feito isso. O Alexandre não optou por essa forma de jogar. Ele pegou e deu fold ele tem 22.800 para trás, ele pegou e deu fold num cara que limpou na direita. Eu não curto isso. Não que eu não curto. Eu acho que isso é uma oportunidade. Eu tenho que aproveitar uma oportunidade. Não dá para deixar de aproveitar. Agora, tem muita gente que me manda pergunta lá no blog também, falando assim, cara, mas então toda vez que acontecer um limper na minha direita, eu vou punir o limper? Cara, não, cara. Tem situações e situações. Se você não está fazendo isso regularmente, fazer isso nessa situação é uma coisa boa. É um negócio que é positivo. O que você tem que mirar? O stack do cara, primeiro. O cara tem 9.200 para trás. Ele pode limpar de asas? Pode, cara, mas é muito difícil. Normalmente o cara tá limpando porque ele joga mal mesmo, ele quer ver se trinca, ou quer ver se o sudo do conector dele bate, alguma coisa desse tipo, né? Então, você pode, e outra, você tem stack suficiente para se preparar se caso você estiver tomando um trap, entendeu? Você vai lá 700, o cara chega nele ao in de 9.000, você fold. Chega nele ele tudo 3.000, fold. O microlimit acontece essas coisas direto. Fold, não tem problema, você perdeu 700, você vai continuar com 21.100. Não vai te machucar tanto, sendo que essa estratégia ela é lucrativa. Então você busca uma estratégia lucrativa. Às vezes ela dá errado. Quando ela dá errado, você aborta a missão. Pronto. Não faz diferença nenhuma. Bom, ele foldou esse 9.7. Aí vem um 9.4 de espada que ele deu fold também. E aí vem um maravilhoso asas. Bom, 100-200. O TG fold. E aí o nosso amigo limpador ali, Tan Black, limpa 200 de novo. Aí o que acontece? Vamos supor que fosse aquele 9.7. Você vai ver como a jogada vai funcionar com o Tan Black. Aí o Alexandre vai lá e aí ele joga por valor, é o asas. Então ele vai lá e dá bet de 535. O 535 não acho ruim, mas eu acho que é muito pouco, entendeu? Com blind 100, 200 e um limp de 200, eu acho que 535 é muito baixo, mas não é ruim não dá pra condenar. Principalmente porque não tem tanta gente na frente dele que tem um stack bom pra dar call de 535. Tem um cara lá de 24 e 100 que tá gigante, um outro cara que é esse aqui, ó, 24 e 100, que eu sei que não dá pra ler às vezes na tela. Esse cidadão aqui tem 24 e 100.
O Dia Murphy aqui, Morphy, tem 10.690 e o Hit Me Harder tem 6.182. Se por acaso alguém... Só que tem um limper, né? O TG mais um limpou. Então, se por acaso alguém der call na sua esquerda, muito provavelmente a chance de você trazer o Big Blind e o cara é grande, então o azar já fica perigoso. Eu teria betado uns 670, 700, 680, por aí, pra tentar trazer só o limper, porque o cara que limpa 200, ele não vai foldar pra 680, ele vai dar call. Então o objetivo de jogar contra um cara vai ter já, não vai furar. Então, ele deu bet de 535, o cara na esquerda dele, que é o Van Bar, deu fold. Quando chega no gigante, lá de 24 mil fichas, ele pega e dá call de 535. Aí fold, fold, fold. O Big Blind fold também, acabou não dando call. E aí quando chega no Turn Black, ele dá call, que é o cara que tinha limpado. Aí o flop bate 5, 4, 5, valete 4, 2 de paus. Aí o Alexandre joga de uma forma chique, eu acho. O normal, quem tá com as asas nessa situação, o normal é o cara betar. 60% do pote, 70% do pote. E eu acho que a criatividade vem justamente daí. Só que tem que ver só o que o Alexandre pensou, entendeu? Se ele pensou em ser criativo mesmo, mas o cara começou a ver fantasma. Ah, o cara tá com valete, valete. Ah, o cara tá com 5, 5. Tomara que não seja isso. Apesar que eu acho que na ação que tem na continuação na mão, não foi isso que ele pensou. Ele realmente pensou em jogar de uma forma criativa. Eu acho muito bacana. O Alexandre tá de parabéns. O que aconteceu? O cara deu check, o Turn Black deu check, foi o cara que limpou. O Alexandre vai lá e dá check também. Aí eu acho, pô, quando você joga micro livre, quando você joga lá em cima, é difícil de você dar check nessa mão e o cara te colocar em asas. O cara fala, o cara não tá trapping agora. Se tiver trapping, é valete, valete. Asas fica difícil. Então isso faz com que você abra uma possibilidade de lucrar turn e river muito grande, entendeu? Na minha opinião. Quando chega no cara que tá gigante, no Corso 11, ele pega e dá call de 6, ele dá bet de 600. Aí chega no tanque, aquele cara que limpou, que eu falei por isso que vocês vão ver que a situação funciona de você punir caras como esse, punir o limper, ela funciona. Ele vai lá e dá fold. Aí chega no Alexandre, ele pega e dá um check raise no cara de 1250. Eu acho muito mais legal ele fazer essa jogada do que simplesmente ele só se betasse de asas. É um board que realmente eu não vejo tanta preocupação. Ele tá com o as de paus, se bater runner flush, ele tem a segurança do as de paus ainda. E a única coisa que eu acho um pouco esquisito, assim, pra quem tá lá do outro lado, imagina que você é o Corso 11 lá, é que esse mini raise ele soa mal demais, entendeu? O mini raise ele é tenebroso. É dificilmente alguém dar um mini raise sem estar carregado. Ou o cara tá trincado, ou o cara tá com overpair. É complicado, não é fácil. Então o que acontece? Você vai trazer o cara pro pote, apesar que, de novo, a gente tá no microlimit, né? Então no microlimit, às vezes o cara nem tem esse tipo de raciocínio. Ele fala, às vezes o mini raise o cara tá querendo me blefar, sei lá. Pode pensar alguma coisa assim. Mas se, por exemplo, ele dá call de 600 aqui, eu acho mais legal do que se ele desse o mini raise. Entendeu? Call de 600 e o turn a gente analisa o que vai acontecer, e aí sim você vai pra um check raise grande, ou até no turn você dá um donkey bet, você sai betando pra ver se o cara não te pedala, alguma coisa desse tipo pra tentar extrair o máximo. Por mais que ele tenha 22 mil e o cara tenha 24 mil, são mãos que nem essa que a gente tem que reganhar, entendeu? Tem que fazer a coisa pra ganhar dinheiro, não pode ficar, não, agora eu tô com medo, não, agora eu não vou lucrar, agora tá bom já pra mim. Não, nós vamos lucrar ao máximo. Pra lucrar ao máximo, eu acho que quando você dá esse mini raise, você assusta o cara já. O cara já fala, caramba. No mínimo, ele vai instalar o check call. Check call, check call. Não vai ter muito mais ação que isso. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Ele dá mini raise de 1250. E aí o Corso, que está maior em ficha do que a gente aqui, do que o Alexandre, ele dá call. O turn bate um 2 de paus. Ou seja, o Alexandre tem o as de paus ainda e tem o overpair. Esse 2 de paus, teoricamente, não me assusta muito, não. Dá pra colocar ele em flush draw? Dá, mas não é das melhores condições pro cara ter, não. Talvez a flush draw jogasse até mais agressivo no flop. O bet dele de 600 não é um bet de quem tá muito flush draw nessa situação. Se o cara tá flush draw aqui, muito provavelmente ele tá flush draw com 2 overs. Então o cara com flush draw com 2 overs, naquele tipo de pot do flop, ele não vem com um betzinho de 600, ele vem com um bet um pouco maior. Mas pode ser que tenha flush draw. Bate o 2 de paus, e aí o Alexandre pega e dá o second barrel. E aí o Corso vai lá e folda. E por que eu acho que a ação acabou aí, ela morreu aí? Tá certo que o pote tem 780, é um pote legal, mas, de novo, temos que tentar extrair o máximo, não tem brincadeira na parada. E a ação morre aí pelo mini raise do flop, entendeu? O mini raise do flop eu acho que é assustador. Em batendo esse 2 de paus, eu não consigo enxergar muita mão que esse cara possa ter pra dar um snap fold assim de 2,150, sendo que ele deu call no mini raise de 1250, que não seja, ele tá simplesmente assustado mesmo, aquele par de 8, par de 9, par de 10, mãos que assustam o cara fala, pô, o cara me deu mini raise no flop, aí bate a terceira de paus, eu com meu par de 10 aqui abortei. Se você dá call de 600 aqui, check no turn,
esse 2 de paus, às vezes o cara tem par de 9 com 9 de paus, par de 10 com 10 de paus, o cara vem pro second barrel. E aí já dá pra gente dar um volume no pote. Aí dá pra dar o check raise, ele dá call, aí vai instaurar o check call no river. Quer dizer, a gente vai dar bet, muito provavelmente ele vai dar call no river, que ele tem posição no caso. Então eu acho que poderia ter lucrado de uma forma melhor, mas o check no flop eu acho o chique. É difícil de você ver cara jogando desse jeito, não é fácil. A maioria meio que se complica quando joga o azar. Se complica assim, joga o padrão, entendeu? Que é o bet, todo mundo call, paulada de novo, aí um call, aí paulada de novo, aí o cara foda. Isso é o que normalmente acontece. Quando o Alexandre pensa em alguma forma criativa de jogar, eu acho que é coisa que vai dar uma lucratividade boa pra ele no futuro. Assim. O cara tá no caminho legal. Aí depois vem um 10 e 4 off, sem ação, 10 e 2 off sem ação, 10 e 5 off no Big Blind sem ação, valete 5 de novo, nada mudou, valete 8, então ó, a mesa roda em fold, chega nele, ele open fold também, não curto esses open fold, eu atiro aqui numa situação dessa, 26 mil fichas, blind 100, 200, tá numa situação de 140 Big Blind, situação cômoda pra caramba, eu iria pro jogo, 140 não, 130, né, 130 Big Blind. Eu iria pro jogo. Por mais que o small tá short stack, não vejo problema. Já tá na hora dele começar a usar agora essa imagem tight dele. Tem que soltar o braço. Quanto mais soltar o braço, melhor. Bom, 2 e 4 suited no cutoff. A mesa roda em fold. Bet de 400 do Turn Black. São situações como essa daqui que eu acho que o 3-bet light funciona muito bem. O cara mini raise, 100, 200. O cara mini raise de 400, que é aquele cara que limpava direto. Pô, não custa nada você dar uma arriscada no 3-bet light pra puxar 1000 e poucas fichas, entendeu? 1000 fichas, no caso, que é os... 1000 não, 700 fichas. Então não custa nada você soltar um 1100, um 1050, entendeu? Colocar pressão nele, ele tá com aquele par pequeno, com suited connector, ou então com rei dama, rei valete, 10 e valete, coisas desse tipo. Ele vai lá e dá call no flop, o flop bate blank, ele dá check, ele dá bet, ele dá fold. Eu acho que funciona, tem que procurar coisas desse tipo, entendeu? Não acho que tem que abandonar, não. E é isso. A gente para nesse 2 e 4 aqui o programa de hoje. Lembrando a vocês que mandem os e-mails para tvpokerpro@tvpokerpro.com. Desculpa, na mira do pro @tvpokerpro.com para concorrer ao fone do PokerStars aqui, que na sexta-feira dessa semana, no final dessa semana, a gente vai estar sorteando de todos os e-mails que chegaram. Pode mandar um e-mail com o que você quiser, só com o seu nome, ou pode mandar um e-mail com sugestão, com pergunta, com crítica, pode mandar elogiando o Alexandre, criticando o Alexandre, ou os nossos comentários aqui, colocar outras situações que a gente não colocou aqui, mas e se ele fizesse isso naquela mão, cara? E a gente pega a mão aqui de novo, coloca ela e responde pra vocês, beleza? Então fica com a gente, tem mais um monte de coisa aí, vai ter Vitão e Micro, Final Table, tem um monte de coisa vindo na programação TV Poker Pro, espero que vocês estejam gostando bastante. E não esquece de me adicionar lá no Twitter, AAKKARI, e a gente troca ideia lá no Twitter direto, beleza? Valeu pessoal, abraço, tchau, tchau.